Se tudo que existe só existe em virtude da bondade de Deus, porque se pressupõe que a vontade de Deus é sempre boa, e se nós só somos dignos de sermos tratados como seres humanos e por isso sermos titulares de direitos fundamentais universais, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade, é porque a ideia cristã do Deus que se faz homem em Jesus Cristo e que se compartilha com a humanidade reiteradamente através do Espírito Santo, essa ideia do bom, essa ideia do justo, essa ideia da qual se faz nascer, inclusive, a ideia da presunção de inocência, porque é desta ideia cristã de que Deus está no homem e de que Deus compartilha a sua substância através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, em cada um dos seres humanos, essa ideia que faz com que surja, ao final de longos 2000 anos, quase 2000 anos, 1500 anos, a ideia de que o ser humano é titular de direitos fundamentais, que fica muito expresso, aliás, na obra de São Tomás de Aquino. Essa ideia ela nos mostra o seguinte, que nós somos bons e que nós somos diferenciados do restante da criação, não somos meramente criaturas, mas criadores que criam e filhos do Criador e não somente criaturas do Criador, porque nós guardamos em comum com o Criador essa substância divina. Essa substância divina que não é retirada, não se cinge, não se reparte, não se destaca, não abandona a substância de Deus, mas que se particulariza em cada um de nós. De maneira que nós somos presumidamente inocentes, porque a raça humana é presumidamente boa, porque nós guardamos dentro de nós a fagulha divina, que não se destaca, não se separa, mas se particulariza, sem se destacar, sem se separar. Ela se particulariza em nós, mas ela se encontra na substância de Deus. E uma vez eu ouvi algo muito interessante. Se Deus nos atribui a qualidade de sermos titulares de direitos fundamentais, e é por isso que nós temos a presunção de inocência, e é por isso que se imagina que a raça humana seja melhor que todas as outras raças criadas, é porque nós estamos unidos na substância do Deus Criador. De maneira que a coisa interessante que eu ouvi foi, se Deus é aquilo que nos une na substância do bem, o mal só pode ser aquilo que nos divide. E o mal não seria mal se não fosse inteligente também. Se o bem é inteligente, o mal também é inteligente. O mal ele vai ser inteligente no sentido de eu, enquanto mal, não vou criar um atrito direto com o meu inimigo, mas como ser tão inteligente quanto Deus, vou fazer com que aqueles que Deus uniu na sua eterna bondade se separem, se dividam, se tribalizem e se digladiem. Assim, o mal não precisa aplicar uma força significativa para vencer o bem, o bom, porque ele deixa que aqueles que ele dividiu, dentro da divindade do bem e do bom, se digladiem entre si. E por incrível que pareça, essa ação, essa representação, esse recurso jurídico previsto não só na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mas também no Código de Processo Penal Brasileiro, isso mostra o porquê de ninguém da esquerda ter se incomodado com essa ação. Quem se incomodou com essa ação que eu tomei? Justamente aqueles que se dizem os paladinos, os puritanos,
os heróis da direita brasileira, que de heróis não tem nada. Eu fiquei muito honrado em ouvir essas palavras do Paulo Figueiredo. Quando eu vi no YouTube, eu pedi a autorização do Paulo para retransmiti-las aqui nos Extremas dos Us e ele me autorizou. E ainda pensei com ele, porque o Paulo ele tem adotado uma posição bastante estratégica, muito estratégica, aliás. Ele tem adotado a posição mais inteligente de todas nessa situação fascista que o Brasil vive, que é de aglutinar e fazer com que as coisas aconteçam. E eu pensei comigo mesmo, eu vou transmitir as palavras do Paulo Figueiredo, porque se deixar na minha mão, eu sou um fio desencapado. Eu sou o famoso tiro, porrada e bomba. Eu sou o famoso granadeiro. Quando tudo dá errado, chama o Pavinato que ele sai explodindo tudo sem ter porquê. E eu achei importante vocês ouvirem a fala do Paulo Figueiredo, porque eu fiquei bastante honrado com elas, e além de honrado com a fala do Paulo Figueiredo, e que, repito aqui, nós nem sempre concordamos. Nosso primeiro encontro na Jovem Pan foi um encontro de choque, né? de oposição, de visão, de mundo diferente, mas nós passamos a nos respeitar muito, e eu fiquei muito honrado com essa fala dele. Até mesmo porque, e isso é um fato, eu ecoo aqui. Num vídeo em que o Kim Paim não tem o que dizer, que ele fica dizendo não está certo, não funciona, não dá certo, e que é, curiosamente, o mesmo discurso que eu ouvi. Muito tristemente, eu fiquei bastante triste em ouvir esse discurso. Aquele dia, na audiência, que tratava do tratoramento, da aniquilação do direito de defesa dos réus do 8 de janeiro, um discurso bastante parecido com o do deputado Nicolas Ferreira, a quem eu respeito por ter sido o deputado mais votado, a quem eu respeito por todos os seus méritos, mas que me entristeceu muito quando ele disse naquela plenária que nada podia ser feito. Ora, senhores, se nada pode ser feito, é melhor renunciar ao mandato. Porque se nada pode ser feito, o que é que justifica eu ganhar 40 mil reais por mês do seu dinheiro? O que é que justifica eu morar com o seu dinheiro, eu ter um plano de saúde com o seu dinheiro, eu ter um motorista com o seu dinheiro? O que é que justifica, se nada pode ser feito, eu ter 25 assessores pagos com o seu dinheiro? O que que justifica um auxílio do paletó pago com o seu dinheiro? O que que justifica eu ter passagens aéreas pagos com o seu dinheiro? Se nada pode ser feito. A coisa mais honrada que pode ser feita é eu renunciar, porque nada pode ser feito. Mas eu não acredito que nada pode ser feito. E se nada pode ser feito, além do fato de, se isso vem da boca de um deputado, um senador ou alguém que ganha um salário poupudo mensal, do dinheiro pago dos nossos consumos, nós que estamos cada vez mais pobres e que sustenta 25 famílias no mínimo com assessores, além de renunciar à atitude mais honrada, a demonstração de hombridade, ela seria não criticar as ações daqueles que, como eu, não ganham um centavo de dinheiro do seu imposto, porque eu não ganho um centavo de dinheiro do seu imposto. Nunca ganhei um centavo de dinheiro do seu imposto. E mesmo assim continuo. Mas essa atitude de desdém com a minha representação, minha não, a representação da viúva do Clezão, a representação das duas filhas órfãos de pai agora do Clezão, da dona Jane, da Ana Luísa e da Késia, que perderam o pai numa prisão manifestamente ilegal, conforme o artigo 316, parágrafo único do Código Penal. Se a ação desta viúva e dessas duas filhas órfãs não é legítima, por que seria legítimo eu receber o dinheiro de impostos de uma viúva e de duas meninas que não sabem se vão
conseguir continuar com seus estudos porque o pai, o provedor, morreu.